Capítulo 3. 2 anos depois. Cara olhou para o céu enquanto caminhava em direção ao seu prédio. O tempo estava começando a fechar e provavelmente choveria aquela noite. Mas não se importava. Aquele era seu primeiro dia de férias em anos e estava muito feliz para reclamar de uma chuva. Pretendia tomar um longo banho quente e depois sentar em sua varanda e beber um bom vinho. Tudo enquanto assistia a chuva molhar a cidade. Senhorita Danvers, José, o porteiro, a cumprimentou como sempre fazia. O porteiro de seu prédio, um senhor de mais ou menos uns 60 anos e que estava ali desde que se mudara há 2 anos, era um bom homem e sempre de bom humor, pelo menos com ela. José, já disse para me chamar só de cara, disse e se inclinou para dar um beijo na bochecha dele. Ah, se eu fosse mais jovem, o senhor brincou. Riu e piscou para ele. Ah, se também não fosse casado com a melhor cozinheira do mundo, se inclinou sobre ele mais uma vez. Eu me casaria com a sua esposa. A risada dele a seguiu enquanto entrava no elevador. O elevador abriu em seu andar. Saiu distraída procurando as chaves dentro da bolsa e quase tropeçou. Olhou para baixo, em busca do que quase a fez cair. E não se surpreendeu. O que você está fazendo aí? Perguntou para o amigo sentado no chão em frente ao seu apartamento. Minha internet parou. Estou aqui usando seu Wi-Fi. Balançou a cabeça sem acreditar. Win sempre se superava. Dando um chute na perna dele, o tirou da frente da porta para poder abri-la. E Braine, onde está? Braine, seu melhor amigo e namorado de Win. No trabalho. Hoje ele vai fazer hora extra. Win entrou atrás dela e fechou a porta. E, como sempre, se jogou em seu sofá. Agora sim, ótimo sinal. Cara jogou a bolsa sobre a mesa e apoiou a mão na parede para tirar os sapatos. Então, o que vamos fazer hoje? Perguntou Win completamente à vontade em seu sofá. Eu? Nada. Já você? Eu não sei. Ele deixou o notebook de lado no sofá e a encarou. Hoje é a sua primeira noite de férias. Vamos sair para beber. Amava sair, mas estava exausta e precisava de uma boa noite de descanso. Não estou no clima para sair. Prefiro ficar em casa, tomar um bom banho e pedir um bom vinho. E talvez pedir uma pizza. Win a olhou como se fosse uma alienígena, se aproximou e tocou sua testa. O que aconteceu com a minha amiga? Cadê a cara que não dispensa uma noitada? Deu um tapa na mão dele e foi até o outro sofá, um pouco menor do que o que Win estava, e sentou. Nada, recostou o corpo. Só quero ficar na minha casa uma noite. Amanhã podemos sair. Apontou para Win. E também, Braine não está em casa. Não podemos sair sem a vigilância dele. E quando dizia isso, não era exagero. Ela e Win sempre bebiam muito, e Braine sempre os controlava ou os arrastava para casa. Sair sem ele para beber era um grande risco. Estraga prazeres. Win bufou e, depois de lhe tacar uma almofada, voltou a se deitar e mexer no notebook. Cara deu de ombros e estava prestes a levantar para tomar um banho quando o telefone tocou. Cara, graças a Deus você está em casa. Cara ouviu a voz tensa da irmã e ficou preocupada. O que aconteceu, Alex? Papai? Perguntou, já preocupada. Não, não é nada com ele. Alex logo esclareceu. Cara soltou o ar com evidente alívio e levou a mão ao peito para se tranquilizar. Então o que foi? Ouviu a irmã suspirar, e aquilo não era boa coisa. Se Alex estava hesitando, algo que não gostaria viria a seguir. Helena, ela precisa de você. Cara sentiu um tremor percorrer todo o corpo. Sabia. Lá estava. Lena, a mulher do voo. Sua ex-mulher. Mesmo que por poucas horas, sua ex-mulher. Fazia tanto tempo que não a via, ou pensava em Lena Luthor. Ok, tinha pensado nela. Algumas vezes, não muitas. Ok, muitas, mas ninguém precisava saber. Como assim precisa de mim? Ficou louca? Seu tom de voz um pouco mais alto chamou a atenção de Win. Cara o ignorou. Queria saber exatamente o que Alex pretendia. Escute, cara. Lena está no hospital. Na verdade, ela recebeu alta hoje, mas só pode sair de lá com algum parente, e os pais dela só vão estar
aí por volta do meio-dia amanhã. Não conseguiram um voo mais cedo. Cara continuava sem entender nada. E por que está ligando para mim? Ignorou a pequena preocupação em seu peito. Não via aquela mulher há 2 anos. Não tinha sentido algum se preocupar. Não estou entendendo, Alex. Pensei que poderia ir buscá-la. A irmã só podia ter ficado louca. Não tinha outra explicação. Como apareceria em um hospital para buscar uma mulher que nem sequer via há 2 anos e, pior, que provavelmente nem se lembrava dela? Ok, estava sendo um tanto exagerada. Claro que Lena se lembrava. Afinal, era a cunhada de Sam. Óbvio que ela lembrava. Alex, meu amor, eu não vejo Lena há 2 anos. Sim? Como você espera que eu chegue lá? E o que vou dizer? Que tá um... Oi, é bom rever você? Cara se afundou no sofá. Alex era louca. Levava a fama, mas a irmã que era louca da família. Alex, por que eu? Perguntou de novo, precisando de uma boa razão. Lena não tinha ninguém para ir buscá-la? Uma namorada? Esperava que não tivesse uma namorada. Mordeu o lábio. O que estava pensando? Agitou a cabeça, sentindo a mente tumultuada. Vocês foram casadas, mesmo que por pouco tempo, mas foram. Alex explicou. O hospital só vai liberá-la com um parente. E desde quando a ex-mulher é parente? Desde sempre. Pelo menos quando é conveniente. E agora é. Por favor, cara, eu nunca peço nada para você. Lena é uma boa amiga de Sam, e os pais dela ficaram tranquilos em saber que a filha vai estar em casa quando eles chegarem. Isso não era justo, pensou. Logo no primeiro dia de suas férias, Alex vinha com aquela bomba. Uma bomba deslumbrante, até onde lembrava. Mas mesmo assim, uma bomba. E uma bomba que a tinha deixado plantada 2 anos atrás. Eles mesmos pediram para eu falar com você. O quê? Deu um grito, fazendo Win se assustar. Como assim eles pediram? E de onde eles me conhecem, Alex? Conte isso direito. Cara, eles sabem sobre o que aconteceu em Vegas, Alex explicou. Lena deve ter contado a eles. Isso não importa agora. O que importa é se você vai ou não buscá-la. E por que Lena contaria aos pais dela sobre algo que fizeram quando estavam bêbadas? Ela só podia ser louca também. Passando a mão pelo cabelo, em um gesto nervoso, resmungou palavras desconexas. Iria fazer isso. Buscaria Lena Luthor e voltaria para casa, e aí sim tomaria seu vinho e esqueceria tudo aquilo. Ok, me passe o endereço do hospital por mensagem. Levantou. Eu vou buscar a Lena. Revirou os olhos ao ouvir o gritinho contente da irmã e desligou o telefone. Cara pegou a almofada que o Win tinha lhe jogado e jogou na cabeça dele. Levante essa bunda. Vamos no hospital. O Win deixou o notebook ao lado. Hospital? E que diabos vamos fazer em um hospital? Dançar tango, murmurou com ironia. Segurou a bolsa e sua chave. Vamos, levante. Não seja palhaça e me diga o que vamos fazer em um hospital. Vamos buscar a amiga da minha cunhada e levá-la para casa. Estava omitindo a parte que tinha sido casado com a amiga de Sam. Olhou para Win e ele estava encarando, esperando por mais. Você está me dizendo que nossos planos para uma sexta-feira é ir buscar sua amiga no hospital? Não é minha amiga, é amiga da minha cunhada. E estou apenas fazendo um favor, apontou para ele. E você vai comigo, porque meu carro continua na oficina. O elevador parou no andar de Win, e enquanto ele ia até o apartamento pegar as chaves do carro, Cara foi explicando sobre o pedido da irmã. E por que você? Deu de ombros. Nessas situações só liberam com parentes, não? Ela é minha ex. Não sabia que ex-namorada era parente. Ex-mulher, soltou. Win parou no meio do caminho e se voltou para ela. Você já foi casada? Ele gritou, completamente surpreso. Sim, e não é complicado, indicou para ir mais rápido. Só vamos e no caminho eu conto tudo para você. E assim o fez. Contou a Win sobre Vegas e o casamento. Tudo enquanto ele dirigia para o hospital. Eu ia dizer que isso é inacreditável, mas já vi você bêbada, então dá para imaginar. Cara, boquiaberta, bateu no braço dele. Como assim pode imaginar? Eu nunca nem chego perto de uma mulher quando estou bebendo, e você sabe bem disso.
Era verdade. Desde o que aconteceu em Vegas, se tornou uma pessoa mais cuidadosa quando o assunto era bebida. Em Vegas, deu sorte de ter estado com alguém confiável como Lena, mas se fosse uma louca, teria corrido um risco muito grande por irresponsabilidade. Levou um sermão do pai, já que Alex fez questão de contar a ele na época, e tudo o que ele tinha lhe dito tinha razão. Certo, mas mesmo assim consigo imaginar isso. Ele fez a curva para entrar no estacionamento do hospital. Vocês são amigas? Por que nunca ouvi falar dela? Amigas? Elas não se falavam há 2 anos, e o que sabia sobre Helena eram informações que a cunhada tinha passado. Fora isso, mais nada. Não falo com Lena desde Vegas. Brigaram? Brigar? Não. Quando Lena não apareceu no casamento, simplesmente decidiu esquecer o que tinha acontecido em Vegas e seguir em frente. Afinal, nem bem se conheciam, então foi fácil seguir a vida. Pelo menos era o que gostava de acreditar, apesar de muitas vezes ter se visto tentada a procurá-la. Um esbarrão pela cidade, quem sabe, mas nunca aconteceu. Não, nem chegamos a ter tempo para isso, murmurou. Na última vez que a vi, foi uma noite antes de eu ir embora de Vegas. Então, essa é a primeira vez em 2 anos que vão se encontrar. Win sorriu. Isso vai ser divertido. Cara não tinha tanta certeza. Os dois se encaminharam à recepção e Cara passou os dados que a irmã tinha lhe passado sobre Helena, e a recepcionista a olhou de cima a baixo. O que você é dela? Lá vamos nós, pensou. Ex-mulher. A recepcionista sentiu e lhe pediu a identidade. A mulher conferiu seus dados e informou com um sorriso indiferente. A enfermeira Martins vai levá-la até o quarto de sua mulher. De sua ex-mulher. Logo depois que você preencher essa papelada. Cara sentiu e começou a assinar os papéis. Não sabia que a Luthor já tinha sido casada. Cara levantou o olhar e se deparou com a recepcionista medindo de cima a baixo. Que surpresa! Como? Perguntou confusa. Casada. Não sabia que ela já tinha sido casada. E por que ela deveria saber? Olhou para a mulher com impaciência. Você a conhece? Perguntou curiosa. A mulher deu um sorriso de lado e Cara concluiu sozinha que sim e muito bem. 2 anos, cara. Você não a via há 2 anos. Ignore qualquer coisa e foque só nisso. Vocês não têm uma relação e nunca tiveram isso. Posso dizer que fomos amigas durante um tempo. Entendo, respondeu seca. Não estava interessada em saber sobre a vida sexual de ninguém, em especialmente a de Lena. Espero que não fique chateada. Não ficamos mais. Típico. A mulher estava se exibindo para ela. Se ela não fosse tão patética, talvez tivesse rido e levado no bom humor. Mas a mulher tinha uma arrogância no olhar que a irritou. Querida, ela é minha ex-mulher. Qualquer coisa que Lena faça não é mais problema meu. Entregou os papéis. E cá entre nós, não existe nada sobre Lena e seus dotes que eu não conheça muito bem. Deu uma pausa e sorriu. Então, já posso ir buscá-la? A mulher a estava encarando tão sem graça que dessa vez teve que fazer força para não rir. Claro. Ela chamou a enfermeira, que prontamente os levou para o quarto de Lena. O que foi aquilo? Perguntou Win entre o riso. Como já estava longe da recepção, também se permitiu rir. Ela queria se mostrar para mim, como se estivesse marcando o território. Agitou a cabeça. Coitada. Mal sabe que ela provavelmente teve mais noites com minha ex-mulher do que eu. Win lhe deu um tapinha de incentivo no ombro. Calma, querida. Você pode mudar o jogo a seu favor. Não podia, não. Estava ali para levar Lena para casa e não para recomeçar algo que nem sequer começou direito há 2 anos. Não conte com isso, respondeu firme. A enfermeira abriu a porta e Cara sentiu o nervosismo voltar. Era estranho voltar a encontrar com Lena. A mulher ficou em sua cabeça, gostasse de admitir ou não. Muitas vezes, durante o primeiro ano, se perguntou como Lena estava e também se questionou se tinha tomado a decisão certa de não querer saber nada dela. Talvez se tivesse ido atrás de Lena, poderiam ter se conhecido melhor ou... Balançou a cabeça.
As coisas eram como eram e ponto. Soltou o ar com força, tentando relaxar. Agora não era hora para ficar remoendo o que devia ou não ter feito. Entraram no quarto e estava aparentemente vazio. Cara olhou ao redor procurando por Helena e ela não estava lá. Ela deve estar se trocando no banheiro. A enfermeira apontou para a porta do lado esquerdo do quarto. Logo deve sair. Cara assentiu enquanto a ansiedade a devorava por dentro. Foi quando uma mulher entrou no quarto. Ei, a senhora não pode entrar aqui! A enfermeira informou enquanto caminhava na direção da mulher para conter a entrada dela. Eu preciso falar com a mulher que está aqui. Ela salvou a vida da minha filha. A mulher olhou ao redor. Por favor, onde ela está? Está no banheiro. Ela já deve estar saindo, senhora. Precisa sair. A enfermeira olhou para a Cara. A mulher dela está esperando por ela. A mulher imediatamente virou para a Cara e se aproximou tão rápido que Cara nem teve tempo de se afastar. E, para sua surpresa, ela a abraçou. Cara não sabia o que fazer. A mulher estava chorando e murmurando agradecimentos, que, obviamente, eram destinados a Lena. A sua mulher salvou a minha pequena. Ela salvou. A mulher se afastou um pouco. Ela salvou minha filha. Cara tentou esclarecer. Lena, não. Ela quase morreu para salvá-la. A senhora deve ser uma mulher muito sortuda por ter casado com uma mulher como ela. A mulher estava tão emocionada que não a deixou falar. Eu sei que você vai dizer que é a obrigação dela, que é o trabalho, mas acredite, ela voltou para salvar minha Isabel quando os outros já a tinham dado como morta. Senhora, eu... Tentou novamente, mas a mulher a encarava com lágrimas nos olhos e estava lhe contando que quase perdeu a filha. Ser casado ou não com Lena não era uma informação importante para dar no momento. Segurou as mãos da mulher e sorriu amigável. Que bom que a sua filha está bem. Lena vai gostar de saber. A mulher sorriu agradecida. Vocês duas têm filhos? Cara a encarou sem saber o que dizer, ou melhor, como dizer e esclarecer as coisas para ela. Estava prestes a fazer isso, mas a porta do banheiro abriu e Lena apareceu. Lena só teve tempo de erguer a cabeça e logo sentiu um forte abraço. Recuou 2 passos e quase perdeu o equilíbrio. Ainda estava debilitada. Quando conseguiu se recuperar, olhou para a mulher que a abraçava e ela estava chorando e agradecendo por ela ter salvado a filha dela. Imediatamente se lembrou dela. A mulher insistiu para que voltasse à casa, dizendo que a filha estava viva, que não tinha morrido no incêndio. Mesmo que a casa tivesse sido quase toda tomada pelas chamas, ela insistiu e a escutou. Você a salvou, sorriu gentil a mulher. Você fez com que eu voltasse. Quase morreu por isso. Aquilo era exagero. Realmente, tinha inalado muita fumaça e tinha sofrido algumas contusões devido à queda. Mas nada tão grave que uns dias no hospital e de repouso em casa não resolvesse. É meu trabalho. A mulher se afastou enquanto limpava as lágrimas e virou, olhando para outra direção. Eu não disse que ela diria isso? Lena também olhou e levou um susto. Imediatamente checou se ainda estava sob o efeito de algum sedativo. Não era possível. Cara Danvers, bem ali. Ela estava ali parada, a encarando, e Lena foi levada 2 anos em Vegas. Como aquilo era possível? De todas as pessoas possíveis para estarem ali, ela era a última que esperava ver. Acabei de falar com sua esposa como estou agradecida por você ter salvado minha filha. Esposa? Esposa de quem? Estava realmente sob efeito de remédios. Queria muito ver vocês duas na festa de aniversário dela. Lena abriu a boca para negar, mas a mulher continuou falando, indo na direção de Cara, que tinha os olhos fixos em sua direção. Vou deixar o convite com a sua esposa. Ela entregou um envelope rosa para Cara. Espero que consigam vir. Eu sinto muito, mas eu não sou a... Cara tentou explicar. Por favor, não recusem. A mulher insistiu, e Cara a olhou se desculpando pelo mal-entendido. Apenas fez um movimento com a cabeça para que ela se tranquilizasse. Obrigada, Lena. A mulher saiu. Eu tentei explicar que eu não sou sua esposa, mas ela não me deu tempo, Cara explicou, desconfortável. Lembrava perfeitamente da voz rouca e de como era sensual aquele som. Quantas vezes tinha tido sonhos com aquela mulher?
inúmeros, e agora ela estava ali, bem na sua frente. Ela não é a sua mulher? A enfermeira perguntou alarmada. Mas então como você vai levá-la? Como nem Cara e nem Lena responderam, já que as duas estavam muito ocupadas encarando uma outra, alheias às perguntas e a todos no quarto, Win teve que falar por elas. Cara é a ex-mulher de Lena. Win as olhou com impaciência. Podemos ir? Sim, desculpem. A enfermeira segurou as coisas de Lena. Os pertences da senhorita Luthor estão aqui. A enfermeira esticou as coisas na direção de Cara, mas a fotógrafa não olhou para ela. Win revirou os olhos e segurou. Olhou de uma para outra e se obrigou a interromper um momento entre elas. Podemos ir ou vamos passar a noite esperando vocês duas se desintegrarem de tanto que se olham? Cara foi a primeira a virar para olhar Win, que estava encarando com muito interesse. Lena nem tinha notado a presença do homem no quarto até aquele momento. Quem era? Namorado? Noivo? Ou marido dela? E para onde vamos, exatamente? Lena finalmente perguntou, querendo saber o porquê de Cara estar ali. Para sua casa. Minha irmã me ligou. Seus pais não conseguiriam chegar aqui a tempo. Lena ergueu a sobrancelha. Isso eu percebi. Mas por que você? Essa era a pergunta que Cara estava se fazendo também. Desculpe se estou sendo um pouco rude, é só que você faz um longo tempo. Cara concordou, entendendo muito bem a confusão nos olhos verdes. Tentou esclarecer. Tecnicamente, sou a sua parente mais próxima, como sua ex-mulher. Ex-mulher. Lena repetiu a palavra enquanto a assimilava. Acredite, eu também não tinha ideia que isso valia. Vocês podem conversar no carro? Win sugeriu, as incentivando a sair. Lena olhou para o homem outra vez. Se eu estiver atrapalhando a noite de vocês, eu posso ficar e esperar. Olhou para a Cara. Não tem problema. Não que quisesse ficar mais uma noite no hospital, mas também não queria atrapalhar a vida de Cara. Claro que não. Cara interviu enquanto lançava um olhar fulminante para Win, o qual Lena não pôde deixar de notar. Não tínhamos plano algum. Íamos passar a sexta em casa. Win explicou. Você não está atrapalhando. Lena sentiu que aquilo era uma reclamação dirigida a Cara. Namorado insatisfeito? Como? Adoraria passar umas horas em casa com Cara, especialmente em sua cama. Ainda podia se lembrar do beijo que trocaram na porta do quarto do hotel em Vegas. Então, podemos ir? Antes passe em uma farmácia e compre esses remédios da receita. A enfermeira entregou o papel para Cara. Aí tem os horários para medicá-la e também tem remédio para febre, caso ela venha a ter. A enfermeira informou. Seria bom que verifique pelo menos umas 3 vezes enquanto ela estiver dormindo. Verificar? Ninguém tinha falado que teria que verificar nada, e muito menos passar a noite com Lena. O trato era levar Lena em casa e pronto. Não é preciso. Lena logo disse para Cara enquanto elas saíam do quarto. O quê? Cara olhou para ela confusa. Verificar se estou com febre no meio da noite. Eu estou bem. Cara não queria parecer indelicada. Tudo bem, se tiver um sofá não faz mal. Lena a olhou com curiosidade. Seu namorado não vai gostar. Cara olhou para ela e depois para Win e logo estalou em uma gargalhada. Ele não é meu namorado. É namorado do meu melhor amigo. Franziu a testa. Passou tanto tempo assim para você esquecer que gosta de mulher? Um sorriso surgiu no canto dos lábios de Lena. Não esqueci nada sobre você. Lena sussurrou com os olhos fixos na bela cunhada de Sam.
Cara, por sua vez, sentiu o arrepio percorrer seu corpo. Abriu a boca para responder, mas Win foi mais rápido. Ele está ouvindo vocês duas. Cara se viu na obrigação de apresentá-los. Lena, esse é o Win. E o Win, essa é a Lena. Os dois se cumprimentaram e Lena, que antes estava tensa, imaginando que ele era namorado de Cara, relaxou e apertou a mão dele amigavelmente. É um prazer, Win. Digo mesmo, Lena. Os três entraram no carro e depois que Lena passou o endereço para Win, ele seguiu o caminho. Então, vocês duas foram casadas. Win, por fim, perguntou o que o estava lhe matando de curiosidade. Nem conta como um casamento. Anulamos assim que descobrimos nossa loucura, Cara explicou, tentando pôr um fim naquele assunto. Fim de história. Mas parece que serviu para me tirar do hospital, Lena comentou. Sim, serviu. Cara estava se sentindo tensa e nunca se sentia assim. Normalmente, levava qualquer situação com tranquilidade, mas Lena estava tirando do prumo. Vocês não se veem desde então? Win estava parecendo um repórter, e Cara sentiu vontade de socar a cara dele. Sim, as duas responderam ao mesmo tempo. O clima estava começando a ficar tenso no carro, e Cara estava ficando irritada. Não era assim. Que droga estava acontecendo? Decidida a quebrar aquele gelo, virou no banco para poder olhar melhor para Lena. Eu sei que não é uma situação muito confortável. Nós duas não nos vemos há 2 anos, então você provavelmente não deve estar se sentindo bem. E o Win está aqui bancando o fofoqueiro. Disse essa parte entre os dentes para o Win se tocar. Não precisa responder nada. Apenas relaxe aí atrás. Lena sorriu agradecida pela tentativa de Cara de fazê-la se sentir confortável. Sua cabeça estava explodindo para entrar em conversas muito longas. Mas ficaria feliz em responder as perguntas do amigo dela quando estivesse se sentindo melhor, claro. Obrigada. Cara sentiu e virou novamente. Lena apreciou o silêncio no carro e assim pôde observar melhor Cara. Ela estava ainda mais linda. Guardou a imagem dela durante anos na memória, como uma adolescente apaixonada. Tinha decidido, 2 anos atrás, não procurar por Cara. Havia sofrido uma grande perda na época e que ainda doía muito lembrar. Queria ficar afastada de todos por um bom tempo, e foi o que fez. Durante muito tempo se manteve vivendo apenas para o trabalho, nada mais. Quando finalmente se viu pronta para recomeçar, não a procurou. Achou que era tarde demais para ir atrás de algo que nem tinha certeza se daria certo. E agora, ali estava Cara, como um belo presente para ela, e dessa vez não deixaria a chance de se aproximar e escapar. Em uma de suas conversas com Sam, há 1 ano, perguntou sobre Cara, e a amiga lhe disse que ela estava muito bem. Logo perguntou, por curiosidade, se Cara tinha perguntado sobre ela, e Sam lhe havia dito que apenas uma vez, na festa de casamento, mas depois nunca mais havia tocado no assunto. Sam até achou que elas poderiam se encontrar, já que moravam na mesma cidade, e lhe deu o endereço de Cara e o telefone também. Mas Lena achou melhor não ir atrás. Se Cara não tinha perguntado sobre ela, era porque não estava interessada, e tinha que confessar que um pouco de seu orgulho ficou ferido com a informação. Pensou que ela também tivesse sentido a mesma atração que sentiu quando a conheceu. Pelo que minha irmã disse, seus pais vão estar aqui amanhã, Cara informou. Helena levantou o olhar para ela, mas a loira não estava olhando em sua direção. Ela parecia bem concentrada no que se passava na janela. Eles não precisavam vir. Eu disse a eles que não era nada demais. O que aconteceu, afinal? O indagou curioso. Um incêndio. Você salvou a filha daquela mulher. Dessa vez, Cara voltou a virar. Não foi? Lena notou a admiração nos olhos azuis e sentiu um formigamento diante dele. É o meu trabalho. É minha obrigação salvar as pessoas. Não queria que aquela mulher considerasse isso um ato heróico. Era só trabalho. Eu discordo. O que Helena fazia não era como qualquer trabalho. Salvar a vida de outra pessoa era algo admirável. Não é todo mundo que se arrisca por outra pessoa. E ela disse que você foi a única a acreditar que a filha dela estava viva. Lena olhou para a janela. Tinha realmente sido a única.
mas aquilo não a fazia melhor que ninguém, muito menos quando já tinha falhado antes, e com a pessoa que mais tinha amado na vida. Salvar aquela criança era sua obrigação. Isso não me faz uma super-heroína. Talvez não aos seus olhos, mas nos dela sim, Cara insistiu. Talvez, mas não era isso que pretendia. O silêncio tomou conta do carro e só era quebrado uma vez ou outra quando Win perguntava algo sobre o caminho. Cara tinha um olhar fixo na janela desde que Lena informou que aquele era o bairro dela. Eles passaram por uma praça muito bonita, um colégio e as casas pareciam vindas de um filme de tão bonitas. Era um bairro familiar. Claro que era. Lena tem uma filha. Será que tinha voltado com a mãe da menina? Durante um bom tempo acreditou que sim, mas nunca se sentiu confortável em perguntar à irmã, e muito menos à cunhada. Mas se Lena estivesse com a ex, a mulher a teria buscado no hospital, não é? E, no entanto, era quem tinha ido ao resgate de Lena. É essa à direita, Lena informou, e o olhar de Cara se tornou ainda mais atento. Quando Win estacionou, foi a primeira a descer. Se apoiou no carro e se permitiu admirar a frente da casa de Lena. Era linda. Um muro verde claro, com alguns detalhes em branco nas bordas e 2 portões de madeira, um pequeno e outro grande da garagem. Quando Lena se aproximou para abrir o portão, viu que Win a estava ajudando, e aquilo a fez voltar para a realidade. Não está se sentindo bem? A preocupação dominou sua voz. É só efeito dos remédios. O médico disse que eu sentiria algumas tonturas. Cara sentiu, sem deixar de olhar para Lena, enquanto ela os conduzia para dentro da casa. Se Cara tinha gostado do lado de fora, o lado de dentro era ainda mais lindo. Nunca foi do tipo que sonha em morar em uma casa. Gostava de apartamento. Mas aquela era tão linda e tão familiar. Pensou na filha de Lena. Ela devia amar ficar com a mãe adotiva naquela casa tão linda e aconchegante. As cores claras e os móveis impecáveis fizeram seu coração aquecer. Talvez uma casa não fosse tão ruim. Suspirando encantada com o lugar, prometeu a si mesma que pensaria bem em ter uma como aquela, algum dia. É linda a sua casa, se viu elogiando. Lena agradeceu e pediu para que eles se sentassem. Win se sentou, mas Cara estava inquieta demais para fazer o mesmo. Querem alguma coisa? Não, obrigada, respondeu, sentindo os ombros tensos. Win olhava para as duas como se esperasse alguma reação, uma conversa, um olhar ou qualquer coisa. Ele estava curioso demais para deixar aquele clima continuar, então decidiu incentivar um diálogo. Vocês duas não estão curiosas para saber o rumo que a vida de cada uma tomou, depois de 2 anos? Cara estava apreciando uma pintura no canto da sala quando ouviu a pergunta de Win. Revirou os olhos. Maldito carro que tinha que ter ficado ruim e a deixado dependendo de Win. Win, Lena precisa descansar, não ficar contando sobre o que fez da vida. Lena olhou para ela e Cara ignorou o frio na espinha. Você tem razão. Eu ainda estou um pouco cansada. Lena deu uma pausa e os olhos verdes pousaram ainda mais intensos sobre os seus. Mas estou bastante interessada em saber sobre você. Cara não estava esperando por aquilo. Definitivamente não estava. Ok, 2 anos atrás, as coisas entre elas foram intensas, mas não esperava a continuidade daquilo agora. Win sorriu. Agora sim estava ficando interessante para ele. Eu... Mordeu o lábio inferior. Estava nervosa. Qual foi a última vez que esteve nervosa na frente de alguém? Ah, sim, com Lena. Droga. Bom, tentou prosseguir sem parecer uma doida. Estou bem e vivendo um dia de cada vez. Sabe como é? Lena não sabia como era. Queria que Cara contasse tudo. Ainda trabalha com fotografia? Perguntou, interessada em saber mais. Cara sorriu, orgulhosa dos avanços que tinha feito na carreira. Sim, na verdade entrei de férias hoje. Trabalho em uma revista e também com uma agência de fotografia às vezes. Era óbvio que ela se orgulhava do trabalho. O brilho no olhar dizia tudo. Lena quase sorriu. Fico feliz em saber. Lembro que me prometeu uma foto. A provocou sem resistir. Cara sentou. Por fim, estava voltando a se sentir ela mesma. Mas eu não descumpri minha promessa. Foi você que não compareceu ao casamento. A lembrou,
tentando não demonstrar o desapontamento que ainda vagava em seu interior. Como eu poderia tirar fotos suas se você não estava lá? Bom ponto, pensou Lena. Ainda teria a chance de explicar a Cara o porquê de não ter ido ao casamento. Você tem razão, e eu sinto muito pelo que fiz. Mas agora vamos ter oportunidade de sobra para isso. Estava muito interessada em conhecer Cara melhor, e dessa vez, de verdade. Se assim quiser. A relação delas era tão estranha. Elas tinham um dos laços mais fortes que duas pessoas podiam ter, o casamento, mas só se conheceram por um dia e meio, e mal tiveram tempo de saber coisas uma da outra. Lena lembrava perfeitamente da atração que sentiu por Cara, na época, e agora, mesmo debilitada, sentia a mesma coisa, ou até mais. Ela estava ainda mais linda. Cara possuía uma alegria que a encantou desde que a viu pela primeira vez. Ela vibrava alegria. Ela era uma mulher divertida e decidida. A noite em que se beijaram na boate, Cara provocou e se deixou seduzir. Não que tenha sido difícil, afinal, quem dispensaria uma mulher como aquela? Até hoje daria tudo para não ter bebido tanto e poder lembrar sobre a noite que passaram juntas. Mas não se lembrava de nada depois da boate. Espero que sim, pois odeio não cumprir minhas promessas. Cara finalmente murmurou, olhando para Lena com a mesma intensidade que aquele par de olhos verdes a olhava. Win estava amando aquele reencontro, mas não podia esquecer que tinha um namorado e que ele chegaria a qualquer momento. Então, se viu obrigada a lembrar Cara que precisavam ir. Não quero atrapalhar, mas Brainy deve estar indo para casa. Sim, é verdade. Cara continuava com o olhar fixo em Lena. Precisamos ir, mas se quiser, eu posso ficar com você, por conta dos remédios. Queria desesperadamente ficar e conversar mais com Lena, e de preferência sem Win. Por mim não tem problema. Não se preocupe, eu consigo tomar remédios. Lena falou com tranquilidade. Vou pôr o despertador no horário. Não quero dar mais trabalho do que já dei. Tem certeza? Cara perguntou e mais uma vez tentou uma brecha. Não vai ser nenhum problema ficar. Sobre o remédio? Sim, Lena tinha. Podia cuidar de si mesma, mas não podia negar. Queria que Cara passasse a noite ali. Mas por outros motivos e não por obrigação. Estou bem, não se preocupe. Cara desviou o olhar, não querendo mostrar decepção. Tudo bem, então nós já vamos. Lena levou os dois até o portão, mesmo Cara dizendo que não era preciso, e argumentando que ela precisava descansar. Mas fez questão. Despediu-se de Win com um aperto de mão e agradeceu por tudo que ele tinha feito. Win entrou no carro e disse que ia fazer a volta para pegar Cara, dando a chance das duas terem um pouco de privacidade. Obrigada por tudo que fez hoje. Eu não aguentaria ficar mais um dia naquele hospital. Lena encarou os olhos azuis que tinham invadido por tantas vezes seus sonhos. Obrigada. Não estava fazendo nada mesmo. Cara inclinou a cabeça para o lado. Não foi sacrifício algum. Cara. Lena murmurou o nome dela, seu tom mais rouco, quase denunciando o forte interesse nela. Cara tentou não transparecer o nervosismo que aquela mulher lhe causava só em dizer seu nome, e muito menos a excitação que dominava seu corpo só de olhar para ela. Lena tinha acabado de sair de um hospital e parecia mais linda que nunca, com aqueles lábios vermelhos tão perigosamente beijáveis. Eu gostei de rever você. Gostei mesmo, Lena confessou. Cara sorriu, e dessa vez sem esconder a animação que sentiu ao ouvir aquilo. Eu também, Lena. Mesmo a situação não sendo a melhor. Nunca imaginaria que aquele sentimento de luxúria que sentiu por Lena há 2 anos ficaria ali guardado, como um vulcão adormecido dentro de seu corpo. E definitivamente o vulcão tinha acordado e estava a todo vapor. Realmente não foi. Mas mesmo assim, foi bom te ver. Lena deu 2 passos em sua direção. Quero voltar a ver você, cara. Ela sussurrou, olhando diretamente dentro dos seus olhos. Eu quero muito rever você. Merda, Cara grunhiu. Seu maldito corpo estava arrepiado só em pensar em revê-la outra vez. Queria, e muito, rever Lena também.
assim como quis 2 anos atrás. E era esse o problema. Que efeito era aquele que Lena tinha sobre ela? Que atração forte era essa? Você não me procurou na última vez que disse isso. Fingiu o beicinho e inclinou a cabeça levemente para o lado. Como posso acreditar que agora vai ser diferente? Estava desestabilizada. Nada mais justo que aqueles belos olhos verdes também ficassem. Eu sei. Eu lhe devo uma explicação por isso. E eu vou te dar uma. Lena esperava que Cara aceitasse um reencontro. Queria conversar com ela sobre o passado. Só não agora. Cara assentiu e isso a fez sorrir. Queria tocá-la, e foi o que fez. Cobriu o rosto dela com a mão direita e, como Cara não recuou, acariciou a pele macia com o polegar. Infelizmente, eu não posso mudar o passado, Cara. Mas acredite em mim quando digo que sinto muito por não ter comparecido ao nosso encontro. E acredite também quando eu digo que foi por razões que eu não pude controlar. Cara mordeu o lábio, se sentindo ainda mais curiosa sobre Lena. Sabia que poderia ter perguntado a razão anos atrás a Sam, mas não quis. Mas sabia, no fundo sabia, que o que queria era ouvir de Lena porque ela não compareceu. Você está ainda mais linda. Lena acariciou seu rosto e a olhou com mais intensidade. Tanta intensidade que se via tentada a se inclinar. Estava começando a sentir uma dificuldade terrível para respirar e pensar direito. Você também não está mal, brincou, tentando aliviar a tensão que estava sentindo. Brincou, porque senão pularia em cima de Lena ali mesmo. Lena sorriu de lado, e uma covinha encantadora e perigosamente sexy apareceu em seu rosto. Sentiu os joelhos falharem. Lena Luthor, ela tinha que ser tão linda. Lena não sabia explicar, mas estava ligada àquela mulher desde que a viu pela primeira vez no aeroporto. Ainda nem sabia que se tratava da irmã da noiva de sua amiga, e mesmo assim não conseguiu tirar os olhos dela. E quando o cara se apresentou, a surpresa foi enorme e tentou abrandar o desejo que sentiu, já que se tratava da cunhada de uma de suas melhores amigas. E já tinha sido avisada, assim como o resto do grupo de amigas que iam para Vegas, que Cara era terreno proibido. Mas, quando o Cara chegou à boate, incrivelmente sexy, e sentou ao seu lado com aquele perfume, que guardava na memória até hoje, e bebeu sua bebida claramente flertando, não resistiu e a beijou. E aquela ligação ainda era forte, e estava ali, quase palpável, diante delas. Cara, murmurou o nome dela, e o olhar da fotógrafa encontrou com o seu. A buzina do carro soou, e mesmo assim elas não desviaram o olhar nem por um segundo. Eu preciso ir, Cara informou, sem muita certeza de querer se mover. Lena sentiu, mas ao invés de se afastar, segurou Cara pela nuca e aproximou a boca da orelha dela, roçando levemente os lábios ali, esperando causar nela o mesmo que estava sentindo. Eu vou procurar você, murmurou, deixando uma corrente elétrica atravessar o corpo da fotógrafa. E dessa vez, eu vou mesmo. Arrastou a boca lentamente e beijou a bochecha dela. Boa noite, Cara. Cara não disse nada. Ela não conseguia falar. Então, apenas se afastou até o carro e abriu a porta. Mas antes de entrar, virou novamente na direção de Lena. Lena, cuide-se. Mordeu o lábio e murmurou com um meio sorriso. Vou ficar esperando. Mais uma vez. Lena assentiu, com um belo sorriso nos lábios. E Cara, por fim, entrou no carro.